Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Pedro. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo e o tema de hoje será batalhas espirituais. Eu escrevi um breve roteirinhozinho aqui para a gente poder acompanhar juntos e vamos conversando e debatendo sobre isso. Ok? Primeiro eu gostaria de fazer uma prece, gostaria de pedir para que todos aqueles que estejam assistindo, tanto eu quanto vocês, possam receber as bênçãos salutares dos nossos protetores, nossos anjos da guarda, nossos espíritos de luz superiores, que eles possam estar colocando as mãos sobre nós, nos guiando, nos orientando, limpando todos os miasmas, todas as impurezas, tudo aquilo possa escorrer e sair pelo ralo, poder ir embora no nosso banho, na nossa limpeza diária, que possa tudo ser purificado e auxiliado, tanto a nós nos acolhermos, quanto aos espíritos perdidos que precisam do nosso acolhimento. Que assim seja. Amém. Então, eu gostaria de começar falando sobre a mente primitiva. A mente primitiva, que é um conceito que diz que o nosso cérebro ele se desenvolveu e evoluiu, mas uma parte dele ainda continua enraizado nos conceitos primitivos da época de sobrevivência selvagem, onde precisávamos lutar, buscar alimento, buscar formas de nos abrigar e sobreviver. E essa mente primitiva ela é uma coisa muito interessante para estudar em batalhas espirituais, porque ela é muitas vezes o que abre a porta para que esses espíritos possam utilizar da forma que eles quiserem o nosso corpo. Por quê? Essa mente primitiva, ela tem enraizado algumas emoções, como a raiva, a angústia, a revolta e várias coisas que vêm desde essa época. Então, a pergunta é: por que nós evoluímos em inteligência e em cérebro, mas não evoluímos em emoções? Então, nossas emoções ainda são muito primitivas e não sabemos lidar muitas vezes com ela na maioria dos momentos. Nós estamos bem, mas quando temos emoções negativas, como a raiva, a tristeza, a angústia, nós fazemos atos abomináveis por nós mesmos, e quando passa a emoção, nós nos arrependemos amargamente muitas vezes. Então, como o ser humano pode ter emoções mais plenas e puras e não ser controlado por seus sentimentos de luta e sobrevivência provenientes da época selvagem? Então, para a gente responder isso, a gente vai ler uma pequena história, um breve trecho do livro Jesus no Lar, que diz o seguinte: Os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação um espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Então, aqui nessa conversa, nesse diálogo noturno na casa de Simão Pedro, que é o que aborda o livro Jesus no Lar de Chico Xavier, Simão aparece chateado por momentos de ameaças, violência e medo. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela, e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão? Ante as arremetidas dos familiares incompreensivos. Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas. E não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente, trabalha. Redarguiu interpelado, irritadiço. Com o quê? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu, em nós mesmos.
Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar a solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então, respondendo a nossa pergunta, que diz o seguinte, e a próxima também, que como nós podemos fazer isso? Como nós podemos deixar que essa mente primitiva, deixar que essa mente nos controle? E Cristo vai responder, aqui nesse livro Jesus no Lar, que é através da nossa família. Através dos nossos familiares, que são oportunidades e ferramentas para construirmos o reino dos céus dentro de nós mesmos. Então, o familiar que nos põe à prova, que nos desafia, é muitas, na verdade todas as vezes, é o serrote, o martelo, o prego, para que nós possamos construir a casa dentro de nós, assim como um carpinteiro, que é o que Cristo era, não é? Então, dessa forma, utilizando dos desafios cotidianos para aprendermos, para nos melhorarmos, nós vamos pouco a pouco deixando que essa mente primitiva não nos controle mais, deixando ela de lado. E então, a próxima pergunta do nosso tema é: os espíritos evoluídos passaram por este mesmo processo? E eu digo a vocês que sim. Os espíritos evoluídos, eles também foram criados simples e ignorantes, assim como nós. Mas eles, muitas vezes, reencarnaram muito mais ou aceitaram mais suas provas com mais antecedência do que nós. Então, eles passaram pelo mesmo processo de edificação, de construção, de transformação e de solidificação, de lapidação. Então, sim, eles passaram pelo mesmo processo. E por isso, por saberem da dificuldade, eles voltam para nos ajudar. Muitas, na verdade, na maioria das vezes, né? Ou se não em todas. Por isso são espíritos abnegados, são espíritos caridosos, são espíritos que ensinam a praticar a caridade, porque sabem o quanto isso é importante e necessário, que sem isso, nenhum de nós poderá estar no reino dos céus. E, então, em paz. Na próxima, então vamos falar agora o seguinte, sobre as influências dos espíritos, a obsessão e como a gente vai poder combater isso, como a gente vai poder se proteger sobre a possessão, as lutas e batalhas espirituais. Então, vou falar o seguinte, que orar e vigiar, lei divulgada e promulgada por Jesus Cristo, é ampla e obrigatória para lidar com obsessões e batalhas espirituais. Sem a oração e a vigília, a derrota na batalha já é certa.
É primordial também limpar e eliminar, se possível, as portas de entrada para obsessões, como, por exemplo, o álcool, drogas, pornografia, raiva, irritações e entre outras coisas que abaixam a vibração. E quando eu falo para eliminar essas coisas, não é necessariamente do ambiente, é de si mesmo, ok? Quando eu falo para eliminar irritações ou raiva, é de si mesmo. Então, é buscar uma terapia, buscar um psicólogo, buscar uma forma de curar aquilo que está dentro de você, para que isso não dê mais entrada para os obsessores, ok? Na sua vida. E entre outras coisas que abaixam a vibração. Em batalhas espirituais, existe uma peça-chave que todo obsessor tem interesse em causar, que é a falta de fé e esperança. E quando deixamos de acreditar em Deus, é que o obsessor vence a luta. Então, você pode estar lá destruído, pode ter acontecido tudo, você pode ter perdido casa, carro, emprego, tudo. Mas se você ainda tem fé, ainda tem esperança, ainda acredita em Deus, você consegue recuperar tudo, porque Deus dá e Deus tira, de bom grado. Agora, se você perde isso, a derrota é certa, porque você não consegue mais se levantar. E quando você não consegue mais se levantar, é aí que você perdeu. Tem uma frase, que eu não lembro de onde eu ouvi, mas que diz o seguinte, que eu só vou perder quando eu desistir. Enquanto eu não desisti, eu não perdi. Então é isso que eu levo para minha vida e é isso que vocês têm que pensar enquanto vocês estiverem lutando, travando batalhas espirituais, principalmente contra os espíritos das trevas, malignos e obsessores. E em casos para que não chegue, né? Não possa chegar de jeito nenhum, de jeito algum, em um caso de possessão, porque quando entra em um caso de possessão, daí é um terreno muito mais embaixo, que é muito mais complicado e que apenas algumas pessoas têm capacidade, estão habilitadas para lidar com esse tipo de caso. E eu não me encontro em uma delas por enquanto, mas quando for a hora, estudaremos e comentaremos a respeito disso, ok? Fico por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Dá um joinha, inscreva-se no canal, ativa a notificação se você gostou do vídeo e que Deus abençoe a todos. Tomem sua água que vocês deixaram, se Deus quiser, aí perto, ou a água do filtro que estará fluidificada. E espero que ajude. Que assim seja. Deus abençoe. Amém.